Fala galera, bem-vindos a mais um podcast hoje com um gigante aqui, Fábio Gomes, CTO, diretor de tecnologia, um cara que passou por várias gigantes aí, Elevador Odds, Macro, Carrefour Bank, Sodexo, tem 30 anos de experiência, foi DBA, manja tudo, é isso, Fábio? Não sei se eu manjo tudo, mas a gente tem história pra Tem contar, viu? história pra contar, né, cara? Com certeza. Legal, obrigado por vir Bri- até a Land, Obrigado conversar. pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tá muito feliz hoje, cara, e a gente quer escutar bastante hoje da tua história, né, insights, dicas e coisas do tipo, tá, família? Legal, vamos lá. Antes da gente começar de fato, né, falar de mundo profissional e etc, quem que é o Fábio Gomes, né? Da onde que ele veio? O que que ele gosta de comer? O que que você faz, cara? Me fala, esquece profissional. Legal, vamos lá. Fábio Gomes, 48 anos, sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, o Pedro, de 7 anos, e a Daniela, de 13. Estou aí no mercado quase 30 anos, completa agora em agosto, já está próximo, 30 anos de profissão. Sou um corintiano sofredor. Eita, tinha que ter um defeito. Essa é uma parte A importante. luz verde ali atrás de você, tá? Não, eu tô fora. Apesar que meu pai é palmeirense, mas quem manda em casa são as mulheres, então minha mãe teve um papel decisivo aí da gente se transformar em corintiano. Legal. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, né? Paulistano da Gema, aqui da Zona Norte, bairro do Limão. Tive uma infância boa, graças a Deus. Meus avós maternos mineiros, de Araxá e Uberaba, chegaram na década de 40 aqui em São Paulo e começaram a construir a história deles, né? Então, graças a eles, nossa família teve um conforto melhor. Então, eles muito trabalhadores, meu avô encanador, pedreiro, minha avó costureira, chegaram a construir o nosso patrimônio. Então, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa. Minha mãe é formada em Direito, ela se tornou advogada e hoje já está aposentada. Meu pai é metalúrgico, mas antes de se tornar metalúrgico, ele era jogador de futebol profissional, jogou no São Paulo na década de 60, 1966, jogou no São Paulo na época do Bellini, Prado, Pagão, esses caras todos aí. Caramba. E depois ele foi emprestado para São Bento de Sorocaba, e naquela época não se pagava muita grana, e ele acabou falando, eu vou desistir do meu sonho, e aí ele acabou desistindo e se transformou em metalúrgico, mas graças a Deus pôde criar aí a família muito bem estruturada, né? Eu sou o caçula da minha família, eu tenho uma irmã do meio, a Alessandra, e o irmão mais velho, o Carlos. O Carlos é da área de TI, minha irmã é da área de educação. Então a gente foi uma família assim, é uma família na verdade muito unida, a gente sempre está se vendo. E é isso. Aí como que apareceu TI na minha vida? Eu tive uma avó materna muito presente na minha vida, a Dona Ercília. Ela tinha uma visão além, uma visão do futuro, vamos dizer assim, né? Para você ter uma ideia, ela me incentivou muito. Então eu não conheci meus avós paternos, eles já eram falecidos, então eu tive uma presença muito forte dos meus avós maternos. E ela chegava para mim e falava assim, meu filho, tem 2 coisas que eu quero que você aprenda. Uma é informática, então você pegar a década de 90, início da década de 90 por aí, eu quero que você aprenda informática e eu vou te pagar um curso para isso. Então, quando começou a chegar a parte dos PCs, ela falou, vou te pagar um curso para isso. Eu tinha 12 anos, mais ou menos. E a outra coisa que eu quero que você aprenda é idioma, inglês. Visionária, né? Visionária. E tinha aquelas revistas Speak Up, que vinha com os CDs. Ela comprava toda semana, porque era edição, ela saía toda segunda-feira. Ela ia na banca, comprava essa revista para mim e falava assim, estude. E eu amo estudar, eu amo aprender, amo estudar, então foi muito fácil ela me convencer a eu estudar. Tanto é que hoje, óbvio, eu estudei bastante, mas falo inglês fluente, espanhol fluente, tenho um francês básico, tô aprendendo agora um italiano, então eu gosto de idiomas, mas isso já vem do incentivo que eu tive. Minha mãe, por exemplo, na escola dela, o ensino antigamente era muito mais forte, né? Ela aprendeu latim e francês, então a gente cresceu em casa falando francês, assim, frases em francês, e ela incentivava a gente a entender um pouco aí que era uma língua estrangeira. Então, minha avó ela incentivou muito isso. Então, eu aprendi, na época,
aqueles cursinhos de bairro, COBOL, aquelas linguagens bem antigas, Clipper, aí que eu tive um pouco de contato com a área de TI. Aí segura aí que eu tive um hiato aí entre TI e um outro sonho que eu tinha. Eu sonhei em ser jogador de futebol, eu era muito bom em futebol de salão, em campo eu enganava, mas eu passei por alguns clubes, para você ter uma ideia. Eu treinei em 1990 no Nacional, aqui na Comendador Souza, que fica ali perto do São Legal, Paulo. sim, sim. Em 91 no Corinthians, então eu treinei ali com o Zé Elias, na época, o Zé Elias Moedim. Ele tem a mesma idade que eu, a gente treinou junto em 91. E em 93 eu estava no Ituano, e eu estava no meu primeiro ano de infantil. E, e como eu fui muito precoce no estudo, eu tinha acabado meu ensino do colégio, e minha mãe falou, e aí, vamos fazer faculdade agora, né? O que você vai fazer? Ah, mãe, quero fazer educação física. Ó. Aí fiz um vestibular, não passei, graças a Deus. Aí ela falou assim pra mim, mas eu acho que você tem outro tato aí, eu acho que você vai se dar muito bem com a tecnologia. Por que você não faz um vestibular? Tá aberto ainda lá na Universidade de Guarulhos, na UNG. Por que você não faz um vestibular lá? Falei, vamos fazer então. Aí passei. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu sou um apaixonado por tecnologia e comecei a cair nesse mundo. Meu primeiro trabalho foi no Grupo Philips, né, que era uma empresa chamada DDF, era um centro de distribuição do Grupo Philips, foi meu primeiro trabalho. E aí eu entrei na área de infraestrutura na época, comecei a me especializar em sistemas operacionais e bancos de dados, então aprendi Oracle, aprendi SQL, e assim que foi surgindo a minha carreira, que foi em 1994, 94, como estagiário, sim, depois de um ano eu fui efetivado. E aí foi que começou a minha carreira dentro da área de TI, para você ter uma ideia. E assim, tem muita coisa para contar ainda, mas é só para você saber que houve foram esse ato aí. idas. Esse ato foi do futebol, né? Que eu tentei ser jogador, Mas mas aí você aí. parou com tecnologia, foi jogar, ficou um ano e pouquinho? Na verdade eu era muito novo, né? Quando eu aprendi tecnologia eu tinha 12, 13 Ah, anos. bem novinho. Bem novinho. Então aí eu tentei até os 16, 17 anos, aí eu parei. E como eu te disse, a melhor coisa que aconteceu, porque talvez eu fosse um jogador muito mediano e para você se dar bem, você tem que ser o cara. É isso aí. E aí eu comecei a jogar bola mesmo só pra diversão, né? Que legal. E você falou um negócio extremamente importante que hoje, nos dias atuais, né, nós, né, a gente faz com nossos filhos, né, mas meus pais, por exemplo, não fizeram isso comigo, que é falar inglês dentro de casa com o filho, para o filho aprender, para o filho já crescer, já, né, de fato, em incentivando outras línguas, né, E cara. para você ter uma ideia, eu incentivo muito os meus filhos dentro de casa, né? Minha filha já estuda desde os 7 anos e ela já conversa. E o meu filho, que tem 7 anos, minha filha tem 13, meu filho tem 7. Eu fico brincando assim com ele. Outro dia eu me surpreendi, eu falei umas 30 palavras em português para ele falar em inglês para mim e ele respondeu todas. Eu falei, essa molecada orgulho, é né, muito inteligente. Por quê? Eles são bombardeados de informações, até mais do que nós, né? Porque a gente tinha horário certinho para assistir o nosso desenho favorito. 11 horas na Globo vai passar a Caverna do Dragão. Sim. Hoje não, eles têm informação a todo momento. Liga lá, o que eu quero assistir hoje? E são bombardeados de informação. É verdade. Meu filho tem 6 anos e fala inglês assim tranquilamente. Olha aí, também, nossa, cara. é um orgulho, É um cara. orgulho absurdo, é um orgulho. cara. Já a minha mais nova de 3, ela já tá começando a entrar, mas tá com um pouquinho mais de dificuldade. Ele com 2 já se virava, assim, né? Olha só. Sim, já falava com ele, entendia, pegava, vinha e tal, mas ela tá um pouquinho mais difícil, assim. Legal. Mas tem 3 anos, né, pô? A gente não pode exigir aqui, muito, né, senão vai o que fazer. pirar. Legal. Você tocou muito projeto, né, aqui dentro, no Brasil, e projetos no exterior e coisa do tipo, né? E você, obviamente, identificou várias tendências, né? As is to be, enfim. Como que você mesclava, assim, o que era de fato importante para o futuro, para o seu time, né, nos próximos projetos? Como que você definia ali as prioridades do que IA, legal, vamos tocar IA, não, vamos, assim, ou outras coisas, né? Infra. Como que você mescla o que é novo para o futuro, né? Sem, pé no chão. Como que você... Olha, vamos pegar aí desde os primórdios aí do início da minha carreira, né? Eu sempre trabalhei em multinacionais. E sempre as multinacionais, elas têm um padrão de tecnologia, até porque senão cada um faz do seu jeito e não
Isso não é saudável para a empresa. Então a gente era estabelecido pela matriz um padrão tecnológico e nós tínhamos que aplicar esse padrão tecnológico dentro das regiões. Então, eu acho que o grande desafio quando você está numa multinacional é o alinhamento de todas as partes. Por quê? Você tem as equipes locais que têm que ser convencidas, você tem problemas de budget, porque geralmente a matriz fala, eu quero, mas quem vai bancar é a operação local. Então você tem que ser muito criativo, principalmente, é, óbvio, ver oportunidades de redução de custo para encaixar aquela tecnologia, ou às vezes você é bancado geralmente pela matriz, não, vou te dar um aporte para você fazer essa transformação e você aplica essa transformação. Mas para mim a questão não é nem a tecnologia e nem a grana, eu acho que a questão é o engajamento. Porque quando você está numa multinacional, você tem que convencer muita gente a comprar a ideia. Esse é o ponto. Primeiro, seus clientes, porque sempre vão ser resistentes. Os clientes que eu falo são os clientes internos, serão resistentes à mudança. As equipes, às vezes, são resistentes à mudança, então, assim, você tem que ter um poder de persuasão para dizer, pô, isso vai ser legal, vamos lá, etc. Então, eu tenho uma habilidade e consciente de convencimento. Então, eu sou um cara muito claro. Então, eu trago todo mundo para a mesa. Pessoal, temos um objetivo, o objetivo é assim, assim, assado, essa é a finalidade, isso vai ter retorno XYZ, esse é o seu papel, esse é o seu papel, esse é o seu papel, e você engaja as pessoas. E eu acho que esse é o grande desafio hoje. Não é nem técnico e nem financeiro. Perfeito. Ele é o engajamento das pessoas, porque, óbvio, é um clichê o que eu vou falar, mas as empresas são movidas por pessoas, e se você não tem esse tino do trato com as pessoas, sendo o seu cliente, ou sendo o seu time, ou sendo os seus pares superiores, se todo mundo não estiver na mesma sintonia, a coisa não anda. Eu tenho até um exemplo de uma empresa que eu passei. Nós fizemos uma migração grande de nuvem na época, estou falando de uns 8 anos atrás, mais ou menos. Nós viramos quase 9.000 usuários na América Latina toda, e nós migramos aí 1.500 servidores. E esse projeto, quando eu entrei na empresa, esse projeto ele estava se arrastando, ele não saía do lugar. E as pessoas não conseguiam fazer esse projeto virar. E aí quando eu entrei, esse projeto caiu na minha mão, a primeira coisa que eu fiz é, deixa eu entender o que tá pegando e por que não tá andando. E eu vi que faltava engajamento das pessoas. E eu comecei a envolver as pessoas e mostrar a importância delas dentro do projeto. E elas compraram essa ideia. E isso foi transformador no projeto, porque nós fizemos o projeto em pouco mais de um ano, quase um ano e meio esse projeto, a gente conseguiu virar tudo isso. Eu viajei bastante pelos países da América Latina, convencendo as pessoas qual era o papel dela relevante, porque não era só a tecnologia pela tecnologia. Eu precisava da participação deles para testar, para aprovar, engajar. Eles foram treinados e replicavam esses treinamentos para as pessoas. A gente criou o conceito Microsoft de Champions, né? Então a gente criou vários Champions dentro da empresa para serem os replicadores, e foi um projeto muito gostoso, porque você via todo mundo se sentindo dono do projeto. Muito legal, né, cara? E esse é o principal desafio que eu falo, que é o engajamento das pessoas. Dinheiro, talvez as empresas tenham para colocar no projeto, a tecnologia, mas quando você envolve as pessoas, eu acho que esse é o ponto crucial. Você como líder até sabe o que você tem que fazer, como Exato, chegar, exato. mas, cara, deixa eu trazer as pessoas para a mesa, vamos Exato. conversar, vamos desenhar. Sintam-se parte, né, daquela ideia, né, me ajudem a chegar de fato ali. Exato. E até pegando esse gancho, eu sou uma pessoa muito estudiosa, como eu já te falei, eu gosto de saber. Às vezes minha mulher fala, sua cabeça não funde, porque eu tô lá ajudando a lavar a louça, escutando um podcast, ou tô lendo um livro, alguma coisa nesse sentido. Mas aproveito muito minha família também, que eu sei dividir bastante o meu tempo. Mas eu gosto muito de estudar sobre o ser humano. Então, neurolinguística, Perfeito, cara. A parte de o corpo fala, estudar o comportamento humano, você trabalhar com pessoas tão distintas dentro do seu time, as pessoas não precisam ser igual a mim, porque eu tenho meu raciocínio, minha estratégia, meu estilo de vida, e não obrigo ninguém a ser igual, porque nós não somos iguais, e
E a grande cereja do bolo é que essa diferença faz resultado. Quando você extrai o melhor daquela pessoa que é diferente, que ela pensa diferente de você, O resultado aparece. é isso. Porque você põe na mesa, porque tem muita gente que se acha o dono da verdade. Eu tenho a minha verdade, mas você também tem a sua. Então eu coloco a minha na mesa e você, pô, Fábio, dá pra fazer diferente. É legal o jeito que você falou, mas ó, pode ter o erro A, B ou C. O meu, eu penso assim. Putz, eu não tinha pensado nisso. Vamos juntar as forças aqui. E aí, quando você junta, a coisa anda. Então, temos que dar ouvido e voz aos times. Eu penso assim. Muito legal, Fabinho. E quais são os principais desafios e melhores práticas, né, que você utiliza, né, para de fato ter uma boa sinergia, né, nas entregas e, enfim, nos desafios que você tocou? A minha estratégia como líder é: eu sou uma pessoa muito organizada, do papel de cada um dentro da equipe. Legal. Então, o que eu faço? Quando eu entro, eu já entrei em vários projetos, assim, muito ruins, por sinal, que eram sabidos, tá? E as pessoas, quando trouxeram: Fábio, eu preciso da sua ajuda porque terra arrasada. As pessoas não se Matou falam, alto. os processos não andam. Eu falei: é assim que eu gosto. E aí, o que acontece? Eu colocava a mão, entendia, falava: opa, conversava com cada um e colocava. Eu faço uma alusão muito ao esporte, como eu gosto muito de futebol, que eu falo que cada jogador tem que estar na sua posição correta para você desempenhar dentro de campo, Perfeito. né? Então, olhando para o time, você fala: opa, você vai atuar nessa posição, você nessa, você nessa. Porque eu já entrei em equipes assim que o cara fazia de tudo. O cara era DBA, o cara era analista de rede, o cara era analista Microsoft, o cara fazia tudo. Eu falei: não, não, a sua função é Que essa. você é bom, bicho. Exato. E aí você colocando cada um dentro da sua função, organizando os processos, aí as coisas começam a ficarem mais claras. Aí você vem com os processos, organizou as pessoas, organiza os processos, alinha esses processos às estratégias da companhia e você começa a fazer com que cada um apareça dentro da sua função dando o seu melhor. E aí, como estratégia também, eu sou uma pessoa muito clara e quem trabalha comigo e trabalhou comigo sabe, eu crio muito dashboards para que traduza o técnico para o Negócio. executivo. E eles se enxergam naqueles dashboards. É como se fosse um balance scorecard, que eu Uhum. pego lá desde a base, que é recursos humanos, processos internos, externos, financeiro. Eu organizo a área de uma tal forma que as pessoas enxergam a contribuição delas dentro da organização. E tudo dá uma clareza. O que acontece? O cara fica motivado. Caramba, o que eu faço ali dá aquele Impacta resultado. aquilo ali. Eu não sabia que eu era tão importante assim dentro desse processo. Primeiro, eles ficam engajados. Segundo, dá uma clareza muito grande do papel deles dentro da organização. E terceiro, eles adquirem conhecimento que não é só o técnico. Como você traduz o técnico para o negócio? Então, essa sempre foi assim, desde então que eu me descobri nos anos 2000 como gestor, uma empresa que eu tenho muito carinho, que foi a Elevadores Otis, por exemplo, que eu fiquei 10 anos dentro dessa empresa, 10 anos. 10 anos. Caramba. Eu me descobri gestor lá, eu saí do técnico e me descobri gestor, então eu aprendi muito lá e eu uso muito essa técnica dentro da organização dos meus times. Que legal, cara, que legal. Você comentou um pouquinho sobre os indicadores, né? Quais são os principais indicadores que você olha, por exemplo, num time de infra ou desenvolvimento? Você tem algum indicador? Esse aqui eu não deixo Eu fugir. acho que dois são primordiais. Primeiro, a organização dos projetos. Você precisa organizar, porque o mundo é dinâmico, você sabe muito bem disso. Você já esteve desse lado e você sabe muito bem disso. A gente é bombardeado de requisições. Se você não tem uma organização desses projetos, criando um questionário para você classificar entre prioridade baixa, média ou alta, com seus scores para que você organize e traga um business case para a empresa, vou dizer, empresas que eu passei, um caos, todo mundo cria tudo. Beleza, vamos entrevistar todas as áreas, vamos organizar, fazer um questionário, organizar o que é baixo, médio ou alto, levar para o comitê executivo da empresa. Uhum. Empresa, é o seguinte, ó, nós temos 150 demandas priorizadas entre baixa, média ou alta, cada uma com seu business case, só que assim, a minha capacidade de entrega é X e a demanda é Y, eu não consigo fazer tudo. Então vamos criar um comitê que a gente vai decidir o que é prioritário para a empresa.
E aí o que que acontece? O comitê decide. TI, ó, esse projeto aqui é o mais prioritário, pode Perfeito. fazer, porque aí você tem capacidade que eu digo não de conhecimento, mas de entrega, para entregar isso que vai beneficiar mais a empresa. E aí o que que acontece? Aí você cria uma blindagem na TI, quando você está alinhado ao negócio. Porque o negócio decide o que TI vai fazer. TI prioriza isso. E se você quiser, vai entrar na fila, porque vamos levar para o comitê. Se a empresa entender que isso é prioritário, nós vamos atender você. Então você acaba criando uma blindagem. Óbvio que nem toda empresa é assim. Óbvio que você tem projetos grandes que trazem ou benefícios operacionais ou financeiros grandes que dão esse retorno, mas você também tem projetos menores que você precisa fazer a máquina girar, porque senão o cara lá vai falar, putz, eu nunca vou ser atendido. E aí a gente fala muito de plataforma low code, que hoje é moda. Então você começa a capacitar as pessoas, galera, ó, aqui é a nossa plataforma, vamos desenvolver, você começa a também atender os projetos de menos prioridade. E aí você começa a fazer a coisa andar, porque os de maior prioridade que vão dar retorno financeiro e operacional grandes para a empresa, você está no comitê, e ali embaixo, para você atender os de menor prioridade, você começa a criar as plataformas low code e você dá poder, empoderamento de uma forma organizada, porque se a gente fala muito de Shadow IT no passado, o cara criava um sistema em Axis, na época do Axis. Você falava, caramba, é um sistema complexo que o cara criou aqui. Como que eu me Já livro peguei disso? alguns desses. Pois é. Então, hoje, com as plataformas low code, você está dando essa chance de ter governança, controle e também empoderamento do seu cliente, dele criar soluções rápidas que vão atender ali a necessidade que ele tem e você começa a fazer essa máquina girar. Eu entendo dessa forma. As plataformas low code, eu sempre tive muito pé atrás com isso, né? Porque no começo é tudo flores, né? Ah, Sim. vamos subir, vamos dar, né, de fato, eh, o time, a área de negócio criar o que tem que criar, mas se você não faz uma boa Governança. governança e você não desenha uma arquitetura de fato que faça sentido, depois do meio do projeto ali pra frente, você fala, puta, cara, esse negócio tá saindo caro, porque dependendo da tecnologia que eu uso, é muito difícil encontrar um profissional para aquela tecnologia, e quando vem Mosca a hora branca. cara, É isso aí. e aí, então eu penso assim, minha dica para todo mundo aí de casa, pense muito antes de trazer low code, É assim, verdade. Até porque você fica preso também dentro da da plataforma. plataforma. Ah, um Exatamente. dia se eu quiser sair da plataforma, eu vou exportar todos os Loucura. códigos e tal. A gente não tá nesse momento, Aham. mas pode acontecer É e possível. aí tá o problema. Tá um baita problema. É. Você conhece bastante de risk management, COBIT, IT, etc, né, cara? O quão importante é pra galera, porque hoje a galera sai no tiroteio e não quer nem saber, Isso é assim, uma né, cara? verdade, hein. Eu aprendi muito, principalmente dentro da Elevadores Otis, onde eu fiquei 10 anos, lá a gente era muito forte seguindo o Sarbanes-Oxley. Aham. E depois você tem os modelos de mercado já, que dão muito resultado, né, você tem COBIT, IT, etc. Isso aí é o padrão, arroz com feijão do mercado, né. Por isso que eu te falo da organização. Esses frameworks, eles trazem organização. Se você não tiver processos bem organizados, você se perde. Então a governança, para mim, ela é fundamental. De você, desde controle do seu custo, o controle dos seus processos, né, gerência de mudanças, problemas, a parte do atendimento de tickets, né, de serviço, a gestão de serviços no geral. Então você tem que ter esse tipo de base para você ter uma TI organizada, porque essa base vai te gerar indicadores e você começa a trabalhar nos indicadores para ver onde estão os maiores problemas. Porque se quando você tem indicadores que te indicam onde você tem que dar o tiro certo, né, aquela questão de Pareto, né, 80-20, talvez 20% dos seus problemas É, sejam a grande parte do seu problema. é. Então você tenha que atuar nesses indicadores para que você tenha uma melhor gestão dos seus serviços, uma melhor gestão financeira. Eu já vi muito lugar que as pessoas gastavam muito dinheiro e estavam empregando dinheiro errado. Então, se você não tem essa visão onde está o seu real problema e onde você tem que investir o dinheiro, você vai penalizar a empresa. Então, a gente tem uma grande responsabilidade de, como donos da TI, trazer essa informação na mesa e discutir com o negócio e dizer, opa,
esse aqui é o nosso grande problema, vamos investir aqui, que aqui vai dar bom, porque a gente vai ter um ROI em cima disso. Perfeito. É isso. E hoje, o teu core hoje é mais infraestrutura, Fábio? Na verdade, hoje sim, mas eu sou uma pessoa bastante rodada, né, então assim, eu surgi em infra, em um momento eu me desgarrei de infra, porque eu passei por governança, já tive áreas de segurança, já tive áreas de desenvolvimento, então eu já fui gerente de operações, então eu já vi, lidava muito com a parte de desenvolvimento, e eu acabei tendo essa visão 180 graus, né, de saber as dores de cada uma das áreas, né. Então, hoje eu me sinto uma pessoa e fui head de TI numa empresa do setor de energia, que tenho conhecimento de todas as áreas, não me rotulo como infra, eu tenho conhecimento de todas as áreas e eu sou uma pessoa muito propositiva. Eu sou uma pessoa que muito analítica, eu gosto de ver onde está o problema, como a gente traz a solução e também pensar em inovação. Perfeito. Como eu resolvo o problema usando as tecnologias atuais que nós temos? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. É algo que eu já fiz vários treinamentos. Eu sou uma pessoa que estudo muito sobre inteligência artificial. Isso me dá muitos insights de trazer soluções para as áreas de negócio. Então, por exemplo, vou citar uma aqui, uma aplicabilidade, tá? Eu acho que está todo mundo fazendo isso, não Sim. tem problema nenhum eu falar. Área jurídica. Então você tem lá processos na área jurídica, que são muitos dentro das empresas, dependendo do tamanho da empresa, e você tem um custo muito alto, porque você começa a trabalhar com escritórios jurídicos para te ajudar na análise dos processos. Você pode usar a inteligência artificial da seguinte maneira: inteligência artificial, você vai treinar esse modelo e vai dizer assim: inteligência artificial, é o seguinte, eu tenho 50 mil processos, estão espalhados no Brasil inteiro. Vamos pegar a comarca de Curitiba. Vamos pegar a jurisprudência desse tipo de processo, quem analisa o juiz XPTO, quem analisa, qual viés de aprovação desse juiz para esses tipos de casos, se é mais, ele dá a causa para quem está processando ou a causa para a empresa, porque se a inteligência artificial pegar essa jurisprudência e falar assim: olha, a tendência desse tipo de processo para esse tipo de juiz é que ele vai dar causa para quem está processando. Perfeito. Então vamos parar aqui e já fazer um acordo, porque senão você vai arrastar o processo e com custo advocatício vai sair muito mais Mais caro. caro. Já traz essa tendência, o advogado fala: realmente vamos fazer um acordo aqui que Provavelmente iremos perder. e perderemos, então a gente economiza X de grana se a gente fizer um acordo aqui, e então a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. Outro caso não, assim, ó, esse juiz aqui nessa comarca, esse tipo de processo, vale a pena a gente ir até o final, vamos até o final. Então a inteligência artificial ela pode auxiliar pegando casos públicos de jurisprudências, analisando o juiz de determinada comarca para você tomar um tipo de decisão. Então assim, eu estou dizendo que como eu gosto de enxergar as soluções, né, então eu não me rotulo como infraestrutura, é uma base muito grande na minha vida, Perfeito. mas eu sou um profissional que tem uma visão muito generalista, que é onde eu pauto a minha carreira como head de TI e tendo essa visão de todas as áreas e a aplicabilidade de cada uma das áreas e as brigas, entre aspas, entre cada uma das áreas eu entendo todas, cada um puxa a sua sardinha, então eu vejo a TI dessa forma. Legal, você consegue navegar literalmente em Total, tudo, né? Perfeito. total. Perfeito, muito bom. E, obviamente, né, com o inglês fluente é muito mais fácil, né, de tocar projeto externo, Globais. interno, global, literalmente tudo, né? É isso aí, é Muito isso bom. aí. Galera, você que tem algum problema dentro de casa, né, dentro da empresa, assim como o Fábio comentou, a gente já tocou projetos como esse, né, da parte jurídica em grandes empresas, né? Pinga o pessoal da Lend, a gente consegue fazer um assessment, entender teu problema, em cima do teu assessment a gente cria uma concepção de produto, ou seja, a gente mostra para você como resolver isso, né, qual a solução que a gente vai trazer, em cima dessa solução a gente desenvolve, te mostra, desenvolve, e se precisar, obviamente, levantar budget com o teu CFO, criar business case, ROI, etc, para de fato provar que aquilo lá faz sentido, a gente faz para vocês também, tá? Então pinga o nosso time aqui, chama a gente para bater um papo, tá? Ô Fábio, tem muita gente escutando a gente agora aqui com headset, programando, ou enfim, mexendo
sei lá, clusterizando alguma coisa na parte de infra, etc, e pensando: "Cara, como que um dia eu chego numa cadeira de executivo dessa? Que esse cara, que dica esse cara me daria para eu chegar lá e ter êxito, né?" Então, quais são as dicas que você dá pra galera técnica que tá escutando a gente aqui, a de fato sentar numa cadeira de executivo com mais facilidade? "Ó, faça isso, não faça isso", né? Que dicas, insights você dá? É, primeiro a gente precisa ver a característica de cada profissional, porque tem profissional que não quer estar numa cadeira O cara é executiva. mais O cara é técnico ali, né? técnico e extremamente importante. Você vê técnicos ganhando muito dinheiro no mercado. Carreira Y, né? É isso aí. Carreira X, carreira Y. Então, assim, vou voltar para quem quer gestão. Gestão, principalmente, você tem que desenvolver os seus skills, as suas habilidades de entender, de fazer gestão, entender seu time, como você extrai o máximo do seu time, como você é o verdadeiro desbravador, né? Porque eu falo que o líder ele precisa ser ele tem que dar o caminho, né? Perfeito. E ele não faz nada sozinho. Eu digo que é uma simbiose entre líderes e liderados, que o líder ele tem que dar a visão aonde você pode chegar e você como técnico tem que chegar naquele objetivo posto pela sua liderança. Por isso que eu digo, volto a falar de futebol que eu gosto muito. Um técnico ele dá estratégia, ele mostra a estratégia de jogo, ele extrai o melhor do seu jogador, mas quem joga ali na hora, quem toma as decisões ali na hora do jogo são os jogadores, né? O mapa mental de como você vai executar aquilo já tá ali, porque seu técnico te passou, seu líder te passou, mas quem vai jogar e tomar as decisões na hora é você. Então, você tem que entender o seu time, em primeiro lugar, e fazer o seu time brilhar, porque se o seu time brilha, você brilha. Eu acho que começa por aí. Segundo, estudar muito, óbvio, porque a gente fala muito de tecnologia, mas você tem que estudar muito sobre liderança, sobre como você traduz o técnico para o executivo, porque você tem que falar com os 2 mundos. Você tá Que é o mais aqui difícil, né, é o cara? mais difícil. Você tá aqui com os executivos da empresa que não conhecem tecnologia, que querem algo tecnológico, e aqui você tem uma galera que só conhece tecnologia. E você tá ali no meio fazendo Ponte. essa ponte entre esses 2 mundos, né. Então essas habilidades você tem que ter. Outra habilidade crucial, é relacionamento. E que eu falo de relacionamento, eu não tô falando de puxa-saquismo, muito pelo contrário. Eu tô falando de você navegar numa estrutura, navegar bem numa estrutura. Você conversar com as suas áreas de negócio, entender quais são os seus problemas, trazer esses problemas para dentro de casa, como você ajuda essas áreas de negócio a entregar o seu objetivo. Você tem que desenvolver essa habilidade, que não é fácil também. Às vezes a gente estuda muito, mas na prática a teoria é outra. Então, eu acredito muito nisso, nesse modelo. Entender seu time, entender os problemas da área de negócio, navegar, tem que fazer essa volta na empresa para você entender e se colocar sempre à disposição. Como eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa fazer essa navegação, se colocar sempre à disposição, organizar e para sustentar isso, você tem que dar resultado, porque não adianta nada você ser essa pessoa muito boa, de relacionamento e não entregar. O relacionamento ajuda, mas o que sustenta são as entregas. Perfeito. Então, você cria um canal de confiança quando você tem essa escutativa e você traz e dá, como diz um amigo meu, essa acabativa. Então, quando você dá essa acabativa, você que gera confiança. A pessoa, caramba, essa pessoa, ela é séria, porque ela me escutou, ela entendeu o meu problema e trouxe uma solução para mim. E isso te sustenta. Porque se for só na ideia de que relacionamento é sustentável, não é. O relacionamento é importante, mas você tem que se mostrar um profissional sério, íntegro e de resultado, porque o que prende a gente dentro das De empresas são fato é resultados. isso. É isso. Muito legal. Então, turma, não é só network, né? Exatamente, É. exatamente, é entrega. E assim, pra galera técnica, Fel, é difícil porque
não é comum fazer network, né, entre o techniquez ali. O cara quer pôr o headset dele ali, o fone de ouvido e programar e ficar de boa, enfim, fazer qualquer outra coisa, né. É Exato. importante você não só fazer o network, mas também saber navegar ali entre os times, 360 Você full, né. cria respeito, porque assim, por É, exemplo, eu óbvio que o meu forte é muito gestão, aham, mas estou sempre fazendo cursos técnicos todos os anos para entender um pouco da perfeito, tecnologia. Porque perfeito. quando eu sento com alguém para discutir tecnicamente, eles vão falar: "Opa, ele conhece", É, né. é, Por exemplo, fundamentos de banco de dados nunca saíram na minha cabeça. Outro dia eu estava conversando com o DBA, eu falei: "Mas você viu tal coisa, tal coisa?" Ele: "Caramba, você conhece?" Eu falei: "Fui DBA". Aí você cria um respeito, você vê que a liderança, ela consegue navegar em todas as esferas, seja técnica, seja executiva, então você consegue, navegar e você cria essa confiança. O cara olha pra você e fala: "Opa, ele manja. Esse cara eu não vou enganar ele não, porque ele vai me pegar no pulo", é mais ou menos por aí. Então legal, essa é a legal. dica. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa uma multinacional, era diretor, ele estava numa reunião, a galera estava com problema e o dev estava compartilhando o código. Eu falei: "Cara, mas você já instanciou a classe tal e fez isso isso?" Aí todo mundo ficou quieto na reunião, assim. "Não, mas como assim, cara?" E aí é gostoso, né. Aí comecei a Sim. entrar no detalhe, detalhe do O cara te detalhe, respeita, pô, o cara te é respeita. gostoso, É né, cara. óbvio que eu não tenho o conhecimento técnico que ele tem, mas Ah, ele não, é sabe que óbvio. a a a noção eu tenho, É, e isso gera um mas respeito, é isso é exatamente importante. isso. E aí olhando pro pra on-premises e cloud, etc, né, essa avalanche de cloud que teve nesses últimos anos, né. Eu trago os CIOs, CTOs aqui, eu faço essa pergunta, eu quero ouvir tua opinião também, cara. E é muito, sabe, não há um denominador comum ali, Exato, né, é difícil. exato. Mas eu já escutei de grandes CIOs aqui, CTOs que: "Ah, puta, eu tô tirando muita coisa da nuvem agora, indo para on-premise, porque a conta tá cara". E já o outro fala: "Não, cara, eu acho que faz sentido ir pra cloud mesmo e desligar, turn off full on-premises, porque, cara, eu tenho que ficar pensando em colocar mais memória lá no servidor e faz etc". Qual que é a tua opinião, Fabio? Eu sou muito fã de cloud pra É, começar, muito. Só que aí tem um porém, eu já fiz grandes migrações de cloud na minha carreira, só que se você não tiver um FinOps muito bem, feito, aí você paga essa conta. um acompanhamento próximo, né, cara? Exatamente. Eu já fiz viradas, assim, de 100% data center. Tanto Legal, recentemente, viramos 100% do data center e outros legal. lugares também. Só que você tem que ter um FinOps muito bem, alinhado, muito bem feito, para que você, eh, faça essa conta fechar. Porque o que acontece, realmente, você ter uma nuvem te traz mais conforto para você pensar em negócio. Porque, pô, pensar em memória, pensar em atualização de patch, pensar em um monte de coisa que você tem isso como serviços, isso te traz uma paz, porque isso é arroz com feijão. Pô, você não precisa se preocupar com isso. Pô, tem alguém se preocupando com isso e tem que estar sendo feito muito numa governança muito boa, e eu tô dedicado a escutar meu negócio. Negócio, o que eu posso fazer por você? Enquanto alguém vê essa parte. Eu sou muito fã nesse sentido, mas você precisa ter um refino muito grande de FinOps para você não fazer esse movimento, porque eu tenho conversado com várias pessoas também. "Ah, eu tô voltando". Eu falei: "Putz, eu sou contra". Porque, primeiro, você tem um crescimento vegetativo, da sua TI, você tem, períodos de processamento que elevam esse processamento e depois ele baixa esse E aí processamento e fica aquele, né, fica esse ato, porque I/O ali. é isso aí, pô, você vai ficar com uma coisa gigante lá só porque você teve esse processamento num Perfeito. determinado período, não. Aí você faz a que a gente chama de scale up, scale down, dentro da sua estrutura, dependendo da demanda que você tem. Então, ela te dá muita versatilidade nesse sentido. E você monta muito fácil. Pô, tá chegando o projeto A, B e C, preciso dessa infraestrutura. Monta, entrega, você fica ágil. Eu penso que a nuvem é excelente nesse sentido, né. Mas isso é uma das tendências aí que as pessoas estão pensando muito hoje, a gente tem outras agora, IA, processamento quântico, que para mim vai ser a próxima onda, eh, na área de tecnologia em muito pouco tempo. Tem empresas, assim, imersas na questão de computação quântica que vai revolucionar.
o que a gente tem no mercado hoje, a gente tem um limitante pelos processadores que nós temos hoje. Isso vai revolucionar tudo quando chegar a quântica. Porque para você fazer ter um processamento quântico hoje, ele exige estruturas grandes e muito bem refrigeradas, e hoje não é viável você trazer isso como serviço por enquanto, porque sai muito caro. Mas em pouco tempo, com o desenvolvimento dessa tecnologia, a gente minimizando os custos, a gente vai começar a trazer computação quântica para dentro da área de tecnologia, e aí você vai ver revolução. Será que essa computação quântica aí vai quebrar as criptografias atuais do Bitcoin, por exemplo, entre outras? Nossa, isso vai revolucionar. A gente vai ter outra dor de cabeça, porque você tem cara. sempre pro bem e pro mal. Exatamente. Por exemplo, você pega 16 caracteres de senha, você com letras, Vai números quebrar. e tal. O cara hoje, com processamento atual, sei lá, o cara demora não sei quantos anos para quebrar isso. 30 anos, acho que é. Pô, 32 anos. talvez com a quântica ele vai quebrar em minutos. Você entendeu? Isso vai revolucionar. E aí o que acontece? A gente tem que desenvolver novas tecnologias para combater esse tipo de processamento que, como eu te disse, traz coisas pro bem e pro mal. É isso. Legal. Hoje eu estava de manhã escutando um podcast americano e tinha um gringo lá falando que agora, em até um ano, não, daqui a um ano, nós teremos as IAs super inteligentes, que todo executivo de tecnologia vai precisar ser formado em matemática. Olha aí. Eu falei, puta que pariu, vou estudar de novo, bicho. Olha aí. Cara, então, é isso aí, cara. E a gente tá surfando nessa onda, todos nós estamos aprendendo, Sim, né? exatamente. Então, essa é uma outra dica também, você que tá começando a sua carreira aí, emerge inteligência artificial, porque faltarão profissionais em pouco tempo com essa capacidade para atender as demandas que as empresas estão querendo, né? Boa, pra gente finalizar, a gente passou mais de 40 minutos aqui, puta conversa legal, leve, passou voando, hein? boa você tem, Fábio. Obrigado. Cara, que dica você dá, assim, você já implantou vários e vários RPs aí, desde SAP, TOTUS, entre outros, né? Por uma empresa que quer migrar, que quer imputar um RP, assim, quais são as dicas, né? E quais são os desafios que eles vão enfrentar? O que você dá de insight para as empresas que querem implantar um RP ali, whatever, né? RP que seja. É uma dor de cabeça. Eu já conheço alguns, né? SAP, JD Edwards, TOTUS, conheço alguns, entre outros. Você precisa ser muito organizado. Você tem que ter processos além dessa organização, muito bem testados. Eu acredito muito que você tendo uma estrutura de testes para, na hora de você tombar isso para produção, gaste o seu tempo com testes. Isso vai gerar menos dor de cabeça para você. Então, eu já vi empresas aí, eu não vou citar, mas uma empresa conhecida do mercado, um amigo meu falou, putz, eu tô com uma dor de cabeça, ela faz 2 meses que eu tombei pro SAP e tá tudo parado, porque deu um monte de problema. Eu falei, putz, e aí, cara, mas como é que foi? Nessa correria, com prazo e tal, faca no pescoço, a gente teve que entregar algo que não foi muito bem testado. Então, assim, testem, gastem muito mais tempo com teste, tenta mostrar que o valor do teste vai evitar problemas lá na frente. Tenta organizar de uma maneira que você vai entregando os módulos. Agora eu vou entregar um módulo FO, agora... FE, SD, MM, assim vai. E por aí vai, Então, tente entregar por módulos, né, bem testados, que você vai evitar dor de cabeça, mas tem que ter uma organização muito grande, muita conversa com as áreas de negócio. Tem muito viés de, eu fazia assim, agora eu não posso fazer assado. Não, é engessado, o produto é engessado, você vai ter que aprender a trabalhar dessa maneira. Agora, se não tiver nenhuma opção, beleza, vamos criar um Z aí. Mas tem que ser a exceção da exceção. O que é esse criar um Z? Explica pra galera. O Z é a otimização. Por exemplo, você pega no SAP, tudo é muito engessado, né, os processos, e a gente cria sempre uma saída para trazer aquilo que o usuário quer. Então você codifica, junta informações de uma tabela A, B e C e entrega o resultado que o nosso cliente quer, né? Mas eu já vi empresa aí com tanto Z que o cara se perdia depois. Nossa senhora. Então tem que ser a exceção.
exceção da exceção, galera. Boa, muito bom. Cara, obrigado, Fábio. Eu tô muito feliz aqui de receber você. Teria mais umas 2, 3 horas aqui para falar Tem contigo. história, né? Tem história, hein, cara? Cara bom. Galera, Fábio, super bom, né? Chame ele para ser conselheiro da startup de vocês, chame ele para trazer insights, para dar palestra, para falar da empresa de vocês, porque é um cara que tem bastante história, viu, turma? Será um prazer. Tem alguma dica pra galera aí? Quer falar alguma coisa para finalizar, Fábio? Não, eu quero agradecer aí pelo convite, eu acho que foi um papo super gostoso, o tempo passou rápido aqui, a gente discutiu muitas coisas, poderíamos discutir muito mais, né? Eu queria agradecer aí, mandar um abraço para todo mundo. Sejam os melhores profissionais que vocês podem ser dentro da companhia de vocês. Quem tem a ganhar com isso são vocês. Porque às vezes a gente fala muito, né? Ah, eu trabalho muito, eu não ganho nada, mas, gente, faça o seu trabalho. Se tiver uma oportunidade melhor, você estará preparado, porque você vai ser um profissional extremamente íntegro, correto, e você estará aprendendo sempre. Então, seja o melhor que você puder ser dentro das organizações, porque somos pagos para isso. E, óbvio, olhe sempre o que é melhor para você. Busque o que é melhor para você. É óbvio que você vai entregar o melhor seu para a empresa, mas você tem que buscar coisas para sua carreira. Veja onde você quer chegar e como você pode chegar lá, de que maneira. Ah, para eu chegar lá eu preciso estudar A, B, C, fazer a carreira X, Y, Z para eu estar lá. Então mapeie isso dentro de vocês e corram atrás dos seus objetivos. Então isso, eu sempre tracei isso para mim e é uma dica que eu dou que não é fácil, mas você tem que ter um mapa mental aonde você quer chegar. E isso depende só de você. Animal, hein, cara? É isso aí. Não corram dos problemas. É isso aí. Corram atrás do problema. É isso aí, porque os problemas são oportunidades. Eu enxergo dessa maneira. É isso aí. Hoje eu falei com o Fábio, diretor de tecnologia, executivo sênior. Fábio, seu LinkedIn. LinkedIn eu vou deixar depois na descrição, está como Fábio Gomes, vocês podem me achar lá, mas eu vou deixar na descrição do vídeo depois, porque ele tem umas sopinhas de letra lá e vai confundir a galera. Legal. Galera, se inscrevam e compartilhem. Um abraço. Valeu, obrigado, um abraço.